nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha o canal da nossa comunidade católica Gerando Vidas. Esse momento nosso de oração, de ligar o nosso ai fé com o Senhor de toda a graça, de toda a bênção, para que Ele possa acompanhar cada passo da nossa vida. Eu sou o professor Tiago Oliveira e estou aqui, junto com você, para juntos entrarmos em sintonia com esse Deus de amor, ao Deus de misericórdia, o Deus justo que quer caminhar com você e comigo. Hoje o evangelho que nós vamos ler é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 9 ao 13. Mateus 9, de 9 a 13. E aí nós vamos identificar o que o Senhor quer de nós hoje. Vamos ler então Mateus 9, de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Esse evangelho ele contém, então, duas passagens que a gente pode interpretar melhor. Para isso, vai ser necessário mergulhar um pouco na cultura da época, e aí a gente vai entender o sentido espiritual de tudo o que aconteceu. Primeiro, por que o cobrador de impostos era tido como um pecador? O cobrador de impostos era tido como um pecador porque era ele contratado do meio dos judeus para coletar o imposto devido a César dos seus irmãos judeus. Ou seja, era como se ele estivesse roubando, passando o imposto ao César, ao imperador de Roma. Lembramos que a Palestina, naquela época, era dominada pelo Império Romano. Por isso, mais tarde, bem mais tarde, nós vamos ver que Jesus ele é condenado pelo tribunal dos judeus e depois ele é levado direto a Pôncio Pilatos, que era o governador daquela região da Judéia, e aí governador em nome dos romanos. A coletoria de impostos ela tinha um sistema de enriquecimento. Então vamos ver. Como é que funcionava a cobrança do imposto? Eu, todo mês ou toda semana, tinha que pagar um imposto devido ao imperador. Isso era chamada Pax Romana. Os romanos invadiam a terra, dominavam aquela terra e diziam: vocês podem continuar com a sua cultura, vocês podem continuar com a sua religião, vocês podem continuar com o que vocês fizerem que eu não estou nem aí. O importante é o seguinte: nós queremos os tributos, nós queremos o imposto. Se vocês pagarem o imposto, tá tudo tranquilo. Se vocês não pagarem o imposto, simplesmente a gente vai destruir tudo. Essa era a Pax Romana, uma paz imposta, digamos assim. Por isso, imposto, aquilo que se impõe, aquilo que é colocado e que não tem jeito, que a gente tem que pagar, senão a gente sofre sanções. E na nossa vida de hoje em dia é isso mesmo. O imposto sobre a iluminação, sobre a água o tratamento da água que nós consumimos, sobre os produtos que compramos. Tudo isso envolve uma série de situações que
nós devemos pagar determinados impostos. Aquilo que nos é colocado sobre os ombros, aquilo que nos é imposto, colocado. Ora, como funcionava a cobrança de impostos naquela época? É bem interessante a gente perceber isso. O cobrador de impostos, ele também recebia daquilo ali o seu salário. Então, vamos dizer que Roma queria uma moeda. O governador precisava de 2 moedas. Vamos dizer assim, o comandante das tropas do exército precisava de 3 moedas. Para poder tirar o seu salário dali, o cobrador de impostos precisava cobrar um pouco mais. E esse sistema era autorizado por Roma. Então, vamos contar que o imposto que valeria uma moeda poderia sair a 10 moedas. Agora vocês vejam. De 10 moedas, vamos contar. O cobrador tirava 4, mandava as outras 6 para... Melhor, tirava 3, mandava os outros 7 para Roma, pro comandante das tropas. O comandante das tropas tinha o dever de pegar a sua parte, repassar para o governador. O governador pegava a sua parte, repassava então para o imperador, o César. Né? César é um título, na verdade, não é um nome. E significa exatamente imperador ou aquele que governa. Daí agora então a gente entendeu por que um judeu ele era considerado pecador por cobrar impostos para Roma. Por quê? Ele estava tirando dos seus, e muitas vezes ele cobrava até um pouco a mais mesmo do que Roma permitia. Para quê? Para enriquecer. E Roma não falava nada. O imperador não falava nada. Agora vocês vejam. Mateus, um judeu, sentado à coletoria de impostos, já era tido por todo mundo como um ladrão, porque ele estava tirando do seu povo, gente. De fato, não deixa de ser verdade. Mas ele precisava sobreviver, ele precisava trabalhar, ele precisava repassar o imposto, senão a própria cidade era destruída. Então, era uma situação meio conflituosa. Eu faço ou não faço? Se eu faço, eu sou tido como pecador. Se eu perco uma oportunidade dessa, eu não mantenho a minha família. Olhem a situação do bendito do Mateus e de todos os outros coletores de impostos. E Jesus o vê na coletoria de impostos. Afinal de contas, o que Jesus ia querer com um coletor de impostos, gente? O que ele queria? Mostrar que não tem distinção de pessoas no seguimento a ele. Pedro era um pescador da Galileia. Pescador não ganhava pouco naquela época. Ele ia para o mar, ele sabia vender o peixe dele, ele tinha uma vida razoável. Pedro, digamos assim, se a gente fosse colocar nos termos de hoje, seria uma classe média alta. Ainda tinha empregados, ainda tinha uma boa estrutura. Quem vai à casa de Pedro em Cafarnaum, eu nunca estive, tá? Ainda não estive na Terra Santa. Quem quiser me levar, quem quiser me convidar para ir, com as custas pagas, eu vou sem problemas. Mas, naquele momento, não havia dificuldade financeira para Pedro, salvo quando ele não pescava. Aí a coisa poderia apertar um pouquinho. Mas, enquanto ele era pescador, ele tinha uma vida razoavelmente boa. Quando ele é chamado a estar com Jesus, aí sim a coisa muda de figura. E aí ele passa a seguir o mestre, não tanto a se dedicar à pesca. E aí, no caso, é outra história. Ele deixa tudo e segue Jesus, como fala o Evangelho. Ele e André, que era o irmão dele. Mas vamos lá. O caso aqui é Mateus. Mateus sentado na coletoria de impostos. Jesus chama Mateus. Segue-me. Esse convite de Jesus ele é muito expressivo. E ele até hoje
tem para nós um grande peso. Quantas vezes você se sentiu chamado, e eu me senti chamado, a vivermos de acordo com o Evangelho de uma forma mais plena? Quantas vezes Jesus mexeu no seu coração e não foi só nos sentimentos, mas que você e eu sentimos que precisávamos mudar aquela atitude? É algo natural. Porque quando Jesus chega, ele revoluciona. Ele revoluciona o coração, ele muda a vida, ele transforma a história, ele faz de tudo para que você seja feliz. Aquele segue-me dito a Mateus é: vem, eu vou te trazer a sua felicidade. Eu não te julgo como todo mundo. Eu quero você, Mateus, porque você vai ser feliz se me seguir. Tudo isso resumindo nessa frasezinha: segue-me. Ele, e o Evangelho logo diz, ele se levantou e seguiu a Jesus. Ele deixou aquela banca de impostos. Ele não recolheu o imposto mais. Ele levantou, ele seguiu Jesus. O que está faltando para você e para mim hoje, para a gente seguir Jesus de uma forma radical mesmo? Raiz. Não um segmentozinho de Nutella aí que diz que o evangelho é uma invenção ou que a Bíblia foi manipulada. Não! O evangelho não é um texto, é uma pessoa, é Jesus Cristo que quer te transformar totalmente a você e a mim. E essa transformação pode ser dolorida, pode ser difícil, mas é uma transformação verdadeira que lava o nosso coração, que transforma a nossa vida, que muda a nossa história e nos faz ser luzes no meio das trevas. Tanto a transformação de Mateus aconteceu naquela tarde que Mateus chama Jesus para sua mesa. Comer junto é um sinal de trégua, de paz, de comunhão, de fraternidade. Você não janta com o inimigo. Você não sabe se ele vai colocar veneno na sua comida. E ali, naquele momento, quando Jesus está à mesa com Mateus, ele está fazendo comunhão com Mateus. Ele está continuando o trabalho dele de mudar o coração de Mateus de uma tal forma que chega a chamar outros cobradores, outros pecadores das mais variadas formas. Talvez não eram pessoas normais, como a gente acha, né? Naturalmente falando. Talvez sejam pessoas que estivessem totalmente... talvez não é a verdade, estavam à margem da sociedade. Julgados por todos. Julgados até muitas vezes por nós, tá? Nós podemos nos colocar nos dois lugares. Tanto no das vítimas, aqueles que são julgados por causa do evangelho ou por causa de uma coisa tão comum ou natural dentro da nossa vida, né? E que muitas vezes nem cabe julgamento, ou podemos também ser aqueles que julgam, que chegam e falam: por que vosso mestre come com os pecadores e com os cobradores de impostos? Ele não é puro, ele não é santo, ele não é isso, não é aquilo. Conta uma história, né? Que a irmã Lúcia, aquela que viu Nossa Senhora de Fátima, junto com os seus priminhos, a Jacinta e o Francisco, né? Ela, depois da morte dos dois, né? Ela ainda ficou um tempo em família. E nesse tempo em família, ela, muitas vezes, quando tinha alguma festa da família, ela dançava. Era uma diversão. E aí ficavam julgando a irmã Lúcia, dizendo: ué, você viu Nossa Senhora? Você acha que você pode ficar dançando por aí? Você tem que ficar aí rezando o tempo inteiro. E a irmã Lúcia falava: não há nada de mal nisso. E continuava a sua dança. Quantas vezes a gente, até porque segue Jesus, né? Nos vem, por exemplo,
conversando com amigos, ou numa pizzaria, ou de repente numa festa, né, num show, e ficam nos perguntando: ué, você não é católico, você não é evangélico, você não segue tal religião, o que você está fazendo aqui se não devia estar na igreja? Não há nada de mal nisso. Não há nada de mal em curtir as coisas boas da vida. Entretanto, saber quais são as coisas boas da vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Não há nada de mal ir a um show. Agora, se é um show, por exemplo, que vai mostrar determinadas cenas, como, por exemplo, cenas que não são próprias do cristianismo, ou cenas que denigrem a imagem humana, esse tipo de festa ou de show eu não devo comparecer. Aquilo que Paulo fala muito bem. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, os fariseus julgaram Jesus. O que vosso mestre come com os colaboradores de impostos, com os cobradores, com os pecadores? Ele está se contaminando, hein? Jesus é taxativo. O que eu gosto em Jesus é que ele é direto e simples. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, precisam os doentes. Não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Em João, nós encontramos mais ou menos uma resposta bem parecida quando Jesus cura aquele cego de nascença. E aí os judeus começam a chamar o cego de nascença para perguntar para ele se ele via, se ele não via, o que aconteceu, se era tudo uma farsa e tudo mais. Até que o cego de nascença é expulso da sinagoga, Jesus acolhe ele, fala que foi ele que o curou e tudo mais. E os judeus chegam e falam para ele: ué, não estou entendendo nada. Não foi Deus que te curou? E Jesus tem uma resposta taxativa. Se vocês fossem cegos, eu curaria vocês. Mas já que vocês dizem que vocês enxergam, o problema continua com vocês. Vocês continuam cegos. Jesus é o grande médico, que hoje quer curar o seu e o meu coração, tanto do excesso dos escrúpulos, ou seja, é pecado isso aqui, mas isso aqui não é pecado. Aquelas coisinhas tão minúsculas que às vezes vão até atrapalhar a nossa espiritualidade, bem como ele quer curar você e a mim e colocar no trilho da palavra de Deus. Colocar o nosso fé o tempo inteiro ligado com ele e assim buscar a nossa felicidade total naquele que é o único Deus Salvador, Jesus Cristo. Cabe a você e a mim, meu irmão, minha irmã, buscar essa palavra de Deus, essa palavra que dá vida à nossa vida. Só essa palavra transforma. E a partir dessa palavra é que nós vamos ver as nossas atitudes e julgar de acordo com essa palavra. Jamais duvidem disso. Deus transforma vidas. Eu sou um grande exemplo. Deus já transformou a minha vida inúmeras vezes. Outras pessoas podem dizer a mesma coisa. Quem tem um encontro pessoal com Jesus. E é isso que eu te convido hoje. Um encontro pessoal com Jesus. Muda a vida, muda a história, muda atitudes, muda o coração. E sabe que pode deitar a cabeça no travesseiro em paz. Porque quem faz a obra é o Senhor. Vamos rezar juntos? Senhor Jesus, hoje queremos ter um encontro pessoal contigo. Hoje queremos entender cada situação. Queremos buscá-lo a cada dia mais. E a partir dessa busca incessante por ti, Jesus, queremos mudar a nossa vida. Queremos transformar a nossa história. Queremos ser diferentes. Queremos agir de forma diferente. Ter atitudes diferentes. Vem, Senhor, transformar o nosso coração e as nossas atitudes, para que tudo o que fizermos seja para a tua glória e a nossa santificação, e para que o mundo creia que tu és o médico dos médicos, aquele que vem para nos curar da nossa cegueira, da nossa enfermidade,
seja ela espiritual, seja ela, até mesmo se para a glória de Deus for, a enfermidade corporal. Ajudai-nos, Senhor, e abençoai-nos. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Se essa palavra hoje te ajudou, meu irmão, minha irmã, compartilha, salva, curte e deixa aqui embaixo a sua intenção de oração. Nossa comunidade toda, comunidade Gerando Vidas, vai rezar pela sua causa e vai se colocar à disposição da sua oração. Se for para a glória de Deus, haverá de acontecer. Tá? Muitas vezes não acontece da forma que a gente quer, não. Mas vai acontecer. E Deus estará contigo, meu irmão, minha irmã. Prossiga seu dia sabendo que o Senhor está contigo, está conosco. Amém? Deus abençoe. Um bom dia.